Olá! Neste primeiro vídeo vou explicar o que é uma bolsa de valores e como funciona. O que é uma ação? O que é um título? O que é uma empresa? O que é um dividendo e vários outros tópicos interessantes como o IPO, diferença entre o mercado de ações primário e secundário, etc. Vamos primeiro tentar entender o que é uma empresa. Podemos pensar em uma empresa como uma cesta de mercadorias. Os economistas gostam de chamar esses bens de ativos, mas neste vídeo vamos chamá-los de bens. Alguns bens são tangíveis, coisas que podemos segurar ou chutar, como um carro ou uma maçã. Alguns bens são intangíveis, como uma marca forte, Nike, Ferrari, etc. Imagine que você tenha uma tarefa de dividir seus bens na cesta. Como você faria? Que regra de separação você deve usar? Bem, ações e títulos constituem a regra de separação. Deixe-me explicar com um exemplo. Digamos que você seja carpinteiro e decida abrir uma empresa. Você usa R$10.000 do seu dinheiro e pede um empréstimo adicional de R$10.000 para seu amigo Alex a 5% de juros. Você usa esses R$20.000 para comprar ferramentas e um caminhão, que pode usar para transportar suas ferramentas de um local para outro. Neste ponto, existem dois produtos na sua cesta ou na sua empresa: caminhão e ferramentas. Então, você começa o negócio e depois de um ano, você obtém um lucro de R$50.000, além de ainda ter o caminhão usado e as ferramentas na sua cesta. A essa altura, algumas pessoas pensam que você e seu amigo Alex deveriam receber metade dos bens e do dinheiro, porque contribuíram com a mesma quantia. Mas Alex lhe emprestou dinheiro que você investiu no negócio. Você deve a Alex R$10.000 mais 5% de juros, ou seja, R$10.500. Depois de reembolsar Alex, você ainda tem R$39.500, 50.000 menos 10.500, mais o caminhão e as ferramentas. A regra de compartilhamento que você e Alex concordaram em usar antecipadamente é que Alex receberia os primeiros 10.500 e nada mais. Você não ganha nada até que Alex esteja totalmente pago, e então você recebe tudo o que resta. Nesse exemplo, Alex é o credor enquanto você é o proprietário. Em outras palavras, Alex é um bondholder, ou seja, o detentor de títulos, e você é um stockholder, ou seja, o proprietário ou acionista. Alex pode não ficar feliz com esta situação porque você tem mais do que ele, além de manter o caminhão e as ferramentas. No entanto, é importante ter em mente que o dinheiro de Alex estava muito mais seguro do que o seu. Se você tivesse trabalhado o ano todo e só tivesse conseguido cobrir suas despesas, isso significaria que seu lucro seria zero. Nesse caso, você teria que vender o caminhão e as ferramentas para reembolsar Alex. Como o caminhão e as ferramentas são usados, você teria que vendê-los a um preço inferior ao preço de compra original, o que significa que você receberia menos do que você investiu inicialmente. Este é um exemplo simplificado, mas é importante lembrar que os detentores de títulos credores devem ser pagos primeiro e os proprietários acionistas por último. Não importa se a empresa cresce e ganha mais dinheiro ou se ao contrário acontece. Essa regra não muda. Com o tempo, a relação entre dívida e ativo de uma empresa pode variar e influencia o risco da empresa. Se a empresa ganha muito dinheiro e a pilha de bens que sustentam os títulos ficar maior, o risco diminuirá. E claro que se uma empresa perder dinheiro, os bens diminuem e as chances de a empresa ser capaz de reembolsar os detentores dos títulos também diminuem. Digamos que 2 anos se passam e o seu negócio tem ido muito bem, valendo agora R$200.000. Você comprou mais caminhões e ferramentas. Além disso, você também construiu uma boa reputação e conquistou clientes estáveis. Agora, você não tem apenas bens tangíveis em sua cesta, você também tem bens intangíveis, sua reputação e seus clientes estáveis. Digamos que uma amiga sua, Maru, enxerga o potencial para a sua empresa e quer investir R$50.000 no seu negócio. Você pode definitivamente deixá-la investir, mas você tem que decidir primeiro qual das duas opções deseja usar. A primeira opção, você pode deixar Maru investir R$50.000 diretamente na sua empresa. Isso significa que, de repente, sua empresa vale R$250.000 graças ao novo investimento de Maru. Se R$250.000 representam 100% da empresa, R$50.000 representam 20%, o que significa que agora Maru possui 20%
e você possui os restantes 80% da empresa. É verdade que, depois do investimento de Maru, sua empresa cresceu, mas você também abriu mão de 20% dela. A forma de propriedade que você e Maru detêm é chamado de capital privado. As empresas privadas são, nenhuma surpresa aqui, privadas. Isso significa que, na maioria dos casos, a empresa é a propriedade dos seus fundadores e grupo de investidores privados. Uma empresa pública, por outro lado, é uma empresa que vendeu toda ou parte de si mesma ao público por meio de um IPO. Vou explicar o IPO em alguns minutos. Agora vamos falar sobre a segunda opção que você tem. Digamos que você não queira emitir novas ações e ampliar a empresa. Neste caso, você ainda pode deixar Maru investir vendendo suas próprias ações para ela. Aqui está a parte complicada. Nesta opção, a empresa não recebe nenhum novo dinheiro. Em vez disso, Maru dá a você R$50 mil e você dá a ela 25% da empresa. Tenho certeza de que você está se perguntando por que Maru tem 25% da empresa agora, mas tinha 20% na primeira opção com o mesmo investimento de R$50 mil. A resposta é que o dinheiro de Maru está indo para você pessoalmente e você está dando a ela algumas das suas ações existentes. Sua empresa não recebe esse dinheiro e por isso não fica maior do que era antes. Isso significa que R$50 mil vão valer 25% da empresa, uma vez que o valor total da sua empresa se manteve em R$200 mil. Em ambas as opções, você renuncia a uma parte da propriedade da empresa. No entanto, você não precisa vender parte da empresa para levantar algum dinheiro com ela. Você possui os ativos e pode optar por assinar um cheque. Se a empresa tiver R$1.000 a mais em dinheiro do que precisa, então faz sentido você usar esses R$1.000 em outro lugar. Este pagamento de R$1.000 para você mesmo seria chamado de dividendo. Dividendo é o pagamento da empresa aos seus acionistas. Se a sua empresa tiver 1.000 ações no total e você pagar R$1.000 como dividendo a si mesmo, então diríamos que a empresa pagou um dividendo de R$1 por ação. Se Maru tivesse 25% da propriedade da empresa, R$250 iriam para Maru como dividendo e você ficaria com os outros R$750. As empresas podem não pagar dividendos se não ganharem o suficiente para cobrir suas necessidades de caixa ou se tiverem passado por tempos difíceis. As empresas são criadas de acordo com a lei e existem de forma distinta de seus acionistas. Steve Jobs criou a Apple e hoje ele já se foi, mas a empresa ainda está aqui porque eles eram independentes. Normalmente, não distinguimos a empresa de seus gerentes ou funcionários. Por exemplo, não dizemos que a Tesla contrata pessoas que produzem bons carros. Simplesmente dizemos que a Tesla produz bons carros. Mas, em essência, eles são independentes. A empresa é apenas uma cesta de bens e os gerentes são as pessoas que gerenciam esses bens. Se um gerente da Tesla faz algo ilegal, dizemos que a Tesla fez algo ilegal, mas culpar a Tesla é como culpar o computador. Qual é o sentido de culpar a cesta de bens? Você vai colocar os computadores e as máquinas na prisão? As empresas também têm responsabilidade limitada, o que significa que se algo der errado no negócio, apenas a empresa será responsável, não seus proprietários. Se sua empresa for processada, você poderá perder todos os seus ativos, mas a perda será limitada apenas à empresa. Eles não podem tocar em seus bens pessoais, como seu carro, casa, economias, etc. A história de empresas de responsabilidade limitada remonta a centenas de anos, desde os navios mercantes. Imagine que você é dono de um navio mercante e está enviando seu navio para o comércio, mas em algum lugar no meio do mar, grandes ondas afundam seu navio com todos os seus marinheiros e seus bens. No dia seguinte, você encontrará as famílias dos marinheiros mortos em frente à sua casa, responsabilizando-o pelo acidente e querendo queimar a sua casa. Esta foi a razão pela qual os donos dos navios mercantes criaram empresas de responsabilidade limitada, para que não fossem responsáveis com sua própria vida e bem se algo desse errado. Outra forma de estruturar uma empresa é como um empresário individual. A maior diferença é que um empresário individual não tem responsabilidade limitada. Se eles forem processados ou algo acontecer, eles podem perder todos os seus bens pessoais. Para resumir esta sessão, aprendemos que as empresas são uma cesta de bens, e as ações e títulos são a regra de compartilhamento que determina quem recebe esses bens. Uma pequena observação aqui. Ações e títulos são geralmente resumidos no termo denominado títulos.
Quando você ouve alguém dizer estou investindo em títulos, geralmente significa que está investindo em ações e títulos. Já falamos sobre as opções que você tem se quiser permitir que alguém invista na sua empresa para levantar dinheiro extra. Também aprendemos sobre dividendos e as diferenças entre sociedade empresária limitada, LTDA, e empresário individual. Agora vejamos o mercado de ações. As instituições que permitem que pessoas como você e eu comprem e vendam títulos. Embora a tecnologia seja de ponta, o básico é semelhante aos mercados que você vê todos os dias, como o mercado de carnes ou o mercado de automóveis. De acordo com o dicionário, o mercado é um encontro de pessoas com o propósito de comércio. Isso é tudo. Duas ou mais pessoas se reúnem, talvez pessoalmente ou talvez via computador, e tentam fazer um acordo. Às vezes, os produtos estão fisicamente presentes no mercado e às vezes não. Cada mercado é um pouco diferente do outro, mas a ideia básica é a mesma. Por exemplo, você não pode atualizar uma maçã e vendê-la por um preço mais alto, mas você pode fazer isso no mercado imobiliário. Outra diferença é que alguns mercados apresentam problemas de informação. Os problemas de informação são mais óbvios para coisas difíceis de valorizar, porque pode haver problemas ocultos. Por exemplo, se você estiver comprando um carro usado, pode haver muitas coisas sobre o carro que o vendedor não vai querer te dizer. O mercado de ações, de alguma forma, é semelhante ao mercado de carros usados. Todos os anos, trilhões de ações são negociadas no mercado e algumas pessoas se perguntam o que as empresas fazem com todo esse dinheiro. Bem, a resposta é que as empresas não recebem esse dinheiro. Quase todo o volume de negociações acontece no que é chamado mercado secundário, que é semelhante ao mercado de carros usados. Se eu vender o meu carro para você, você paga para mim, não para o fabricante do carro. O mesmo princípio se aplica às ações. Se eu vender minhas ações da Tesla para você, você paga para mim, não para a Tesla. A Tesla apenas altera seus registros para listá-lo como um novo proprietário. Quase todo o volume de negociação se resume à movimentação de dinheiro do bolso de um investidor para o bolso de outro. O mercado primário é diferente. Se a Tesla quiser levantar dinheiro, pode vender novas ações, o que aumenta o número de ações no mercado. Nesse caso, a Tesla obtém dinheiro com a venda. Para simplificar, o mercado primário é onde as ações e títulos de empresas são criados. É nesse mercado que a empresa vende novas ações e títulos ao público pela primeira vez. Uma oferta pública inicial, ou IPO, é exemplo de mercado primário. O IPO ocorre quando uma empresa emite ações ao público pela primeira vez. O IPO é muito importante para as empresas porque é um evento que transforma as empresas de privadas em públicas. Uma vez que sua empresa se torna pública, isso significa que você pode vender suas ações ao público e levantar capital se quiser expandir. Você não depende do investimento da sua amiga Maru para levantar dinheiro. Normalmente, muitas pessoas não gostam de comprar novas ações diretamente de uma empresa. O CEO da empresa sabe mais sobre ela e pode manipular os preços ocultando algumas informações. É claro que esse tipo de comportamento é ilegal e é chamado de insider trading, ou negociação com informações privilegiadas. E vamos ficando por aqui. Se você quiser ver mais resumos de livros financeiros, verifique a lista de reprodução que aparece na sua tela agora. Obrigado por assistir!